Olá, estamos iniciando o programa Teorema pela UX TV, parceira do canal Futuro, sempre com a proposta de trazer uma questão da atualidade para análise, discussão e proposição de professores e alunos da Universidade de Caxias do Sul. Vamos à pergunta de hoje. Uma das principais preocupações da sociedade atual é a questão da violência. Em tempos de movimentos migratórios e dificuldades na economia, essa preocupação é ainda mais latente. Por isso, o teorema de hoje pergunta: como promover uma cultura de paz? Essa é a nossa questão de hoje. Para responder a pergunta como criar, como cultivar, como promover uma cultura de paz, nós temos a presença do professor Paulo César Nodari, da Filosofia aqui de Caxias do Sul, da Universidade de Caxias do Sul, também da professora Cláudia Hansen, que é professora do curso de Direito, e do acadêmico de Filosofia e Direito, o Henrique Vicentini. Sejam bem-vindos. Temos aí essa questão num contexto muito importante, né? Que falamos em violência, sensação de insegurança e insegurança de fato, o mundo todo se movimentando com diferentes informações, desde migrações e imigrações que movimentam e também tem um contexto de violência, nós, a criminalidade, e assim por diante. Começo com o professor Paulo. Professor Paulo, como promover, como criar uma cultura de paz? Bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado por esta oportunidade de conversarmos sobre a cultura de paz e educação para a paz. Creio que seja muito importante nós lembrarmos que a cultura de paz não se faz de uma hora para outra, ela não vem pronta, ela exige uma dedicação importante de todos, em todas as instâncias, ou seja, exige o envolvimento pessoal, exige o envolvimento familiar, comunitário, social, político, eu diria internacional. Nós acompanhamos há poucos dias, nesta semana mais especificamente, a Europa que toma uma iniciativa muito importante, aqueles mais de 180 mil refugiados que serão acolhidos na Europa. Certamente essa é uma atitude muito importante e é uma atitude e uma ação que demandará uma reflexão maior em nível de mobilidade humana entre os países, entre as cidades, e essa reflexão creio que seja muito importante. Essa é uma questão em nível internacional. Sim. Mas também em nível nacional nós temos toda esta situação de violência. Vimos nos dados que Porto Alegre tem o seu 1000º homicídio, Caxias estamos passando os 40, muitas pessoas morrendo também em acidentes de trânsito e assim por diante. Eu tenho a impressão de que nós estamos numa época em que mais do que nunca as diversas instâncias, os diversos setores da nossa sociedade estão se organizando, estão conscientizando-se mais do que nunca da necessidade de nós nos educarmos para uma convivência mais pacífica, mais digna, mais justa. E eu diria assim, como já diria o próprio Kant, mas outros autores, inclusive a Sagrada Escritura, que diz: só haverá paz se houver justiça. E eu penso que no Brasil também nós temos que trabalhar pela justiça. Professora Cláudia, aí também entra a questão do direito, né? Quer dizer, o direito está aí para fazer justiça, se fala em impunidade, se fala em mudar leis, etc., etc., para melhorar esse contexto de violência. Qual a sua visão? Olha, aproveitando e complementando só um pouquinho o que o professor Paulo colocou, eu vejo hoje a forma como a justiça, no sentido retributivo, já não consegue mais dar conta das demandas e muitas vezes as pessoas se sentem injustiçadas, enfim, não conseguindo alcançar a justiça, enfim, né? Sim. Então, porque leis, no meu entendimento, existem. O problema, muitas vezes, é o cumprimento disso. Aí a gente já vai para uma área mais do penal, que não é o meu métier, enfim, mas claro, eu atualmente me encontro muito envolvida com a justiça restaurativa, que é uma nova forma de resolução de conflitos, no sentido de, antes de
de qualquer coisa, tentar ouvir, né, o diálogo, de se colocar no lugar do outro, tentar entender, mas também não significa que aquela pessoa não vai ter uma punição, enfim, vai ter, mas de qualquer modo ela vai entender o mal que ela fez para o outro, porque muitas vezes, se ela não tiver essa noção, enfim, acaba praticando e reiterando, né, as práticas. Entramos no ciclo da violência. Exato, daí. Que na verdade acho que vem desde a família, a forma hoje como as relações estão construídas, enfim, né. Aí a gente entra numa questão sociológica. Se eu puder ajudar, claro. Talvez um elemento importante a ser descoberto sempre mais, e eu creio que ultimamente tem sido feito um número bem expressivo de pesquisas mostrando que os próprios animais, eles trabalham muito mais para a convivência. E nessa perspectiva, talvez nós possamos ir firmando cada vez mais a ideia de que nós queremos conviver e queremos ver o outro como alguém que possa nos auxiliar a viver e conviver melhor. E não ter no outro aquele que estragaria meus projetos, ou seria, como diria um autor, o inferno para nós. O outro é uma possibilidade de uma convivência, de uma vivência melhor e mais digna. Creio que esse seja um aspecto muito importante a ser tomado como consideração. E de fundo, né, professor? E de fundo. Aproveitando essa sua colocação, Henrique, você como estudante que também já trabalha em pesquisa, você vê que essa questão do outro, e jogando contra, digamos assim, a isso temos talvez um individualismo muito forte que leva a não olhar o outro, a não possibilitar o diálogo, a não se colocar no lugar do outro. Complementando aquilo que o professor Paulo vinha falando, eu acredito muito que quando se trabalha com a paz, se fala em paz, eu vejo como uma construção, e nessa construção é necessário e fundamental perceber e ter empatia com o outro. A empatia com o outro possibilita que existam relações de diálogo e que ajudam a fugir desse individualismo que é muito marcado e presente na nossa sociedade. Acredito também que, se pensar na paz, é possível analisar de várias facetas, de aspectos psicológicos, religiosos, mas eu acredito que o aspecto social, o trabalhar com o outro, a paz, como uma consequência da justiça que se dá nas relações interpessoais. Professor Paulo, na abertura o senhor já citava o termo educação para a paz. Como é que a gente começa isso? Individualmente, mas também assim, com as crianças em casa, como é que já se começa esse processo de educação para a paz? É claro que um dos elementos importantes na perspectiva da paz é que cada um vá se descobrindo, encontrando e se integrando. Porque todos nós, cada um de nós pessoalmente, tem conflitos. E há muitos conflitos de diferentes áreas, digamos assim, da nossa vida. Mas é muito importante que cada um vá trabalhando na perspectiva pessoal e vá também construindo dentro de si esse projeto de paz. E o projeto de paz não significa não ter conflitos, não ter momentos de tensão, mas significa fazer com que as tensões e os conflitos que cada um vive pessoalmente possa ser, digamos assim, tudo isso analisado, trabalhado e integrado. E a pessoa vá encaminhando a sua vida para, digamos assim, como diriam os epicuristas, uma espécie de imperturbabilidade de espírito, que não é fácil. Mas, e nós, em outras palavras, chamaríamos de paz interior. Paz interior. Só que não basta só a paz interior. É preciso também que nós todos nos sintamos como agentes de transformação do ambiente em que estivermos. Certamente aqui, cada um de nós tem um ambiente e uma área de atuação. E se nós, cada um, fizermos um pouco, é fundamental para que nós também percebamos que no ambiente comunitário e social, caminhos de paz se construam. E a educação, na pergunta que tu fazias, Jacó, ela é importante por quê? Porque a paz, embora nós possamos, numa das nuances, perceber que é também, digamos assim, uma graça, uma dádiva de Deus,
também, não há dúvidas, na perspectiva religiosa. Mas, ao mesmo tempo, ela é construção humana. E ela não é inata. Ou seja, nós não podemos simplesmente dizer, bom, ela é natural a paz. Assim como não é natural a violência. Ela não é naturalizada a violência. Por isso, nós não podemos aceitar a tese de que a violência é natural. Então, nós somos violentos por natureza. Não. Nós temos condições para nós trabalharmos em nós a convivência e a boa convivência. E nessa medida nós poderíamos dizer que a educação, seja familiar, seja escolar, seja nos diferentes níveis, inclusive na universidade, ela pode ser auxiliada. E o hábito de bem conviver e de agir pacificamente, ele vai se tornando uma virtude. Portanto, este hábito, essa educação para a boa convivência, para a boa integralidade de cada um e também a boa convivência pacífica entre as pessoas é fundamental. Falamos em condições da paz e a justiça era colocada como uma delas, também podemos colocar o contrário, como causa da violência, a injustiça, a desigualdade, professora Cláudia. Olha, no microfone, por favor. Pensando. O que causa, o que nos leva a sermos uma sociedade violenta? Sim, a desigualdade, sim, é que, na verdade, eu estou conseguindo acrescentar, porque a partir do que o Paulo colocou, na verdade, só ficaria repetitivo, né? Eu realmente entendo que a desigualdade, sim, a falta de respeito também, porque... o que eu percebo, assim, muitas vezes, a falta de diálogo, a questão da própria escuta, e muitas vezes quando tu coloca um posicionamento, o sentido, que para mim, quando eu falo alguma coisa para outra pessoa, ela ouve de uma outra forma, que não é, tem várias formas, mas principalmente hoje, o que eu posso, até dos trabalhos que eu faço, o que eu vejo é muito a questão ligada ao individualismo, ao consumo, que acaba fazendo com que o jovem, o adolescente, ele tenha a necessidade de ter um celular, mas não é só o fato que efetivamente a questão material, mas o simbólico que esse celular possui para ele precisa estar inserido naquele grupo. Então, muitas vezes, o que eu vejo é que ele está desconectado de uma ideia de grupo, que antigamente nós tínhamos a família, tu tinha a igreja, tu tinha, sei lá, vários locais onde tu participava e tu fazia parte daquele grupo. E hoje, na verdade, que eu percebo pela questão dos círculos restaurativos, que esse jovem ele está desconectado e que, ao participar, na verdade, ele se coloca no lugar do outro. A questão da reflexividade, ver o mal que ele causou, enfim, né? Mas o que eu quero colocar é que, no meu entendimento, assim, a hipótese, na verdade, que eu trabalho é muito ligado à questão do individualismo, e que tu é reconhecido através daquilo que tu consome. Então, e acaba se tornando... Aí acaba tornando o grupo de pertença, identificação pelo consumo. Exato. Um dos fatores, não seja só claro, esse. Claro. Tem outras formas de pesquisar, né? Mas ele é importante. Henrique, nós finalizamos o primeiro bloco falando também dessa necessidade de vínculos e talvez o papel das instituições na construção, na promoção, na educação para uma cultura de paz. E também, quando esse vínculo não acontece, temos problemas. Como você vê o papel da escola nisso? Porque a escola é um lugar, digamos assim, universal, onde todos deveriam estar, pelo menos, e a grande maioria está lá. É um lugar importante. Como deve trabalhar? Sem dúvida, é um dos lugares mais importantes onde se deve trabalhar a paz. A educação a educação que existe não se deve substituir. A educação escolar ela não deve substituir a educação familiar. Porém, ela tem um papel muito significativo na forma de estabelecer relações. É lá onde as crianças começam a desenvolver as suas atividades e estabelecer relações com as outras pessoas, com os professores, com os próprios colegas, estar dentro de uma instituição. Isso, com certeza, é um fator indispensável para que elas possam estabelecer relações e poder existir, que elas consigam construir a paz. Acredito que hoje a escola ela esteja em processo de crescimento, fortalecimento e reestruturação.
Sou um otimista em relação ao futuro da nossa instituição escolar e acredito sim que aos poucos a paz ela vai sendo construída e ela deve iniciar desde cedo. Quanto menor for o início, para as pessoas se darem conta que para estabelecer uma relação de paz, elas precisam caminhar juntas, quanto antes essa construção de paz vai se dar. Jogar para um outro, não dá para dizer que é uma instituição, porque ela é bem difusa, mas enfim, casa muito com a questão do individualismo. Como é que vocês veem as redes sociais? Porque olha o que se vê de comentário violento, de coisa violenta, uma certa amostra até surpreendente em certos momentos da intolerância. Quem quer falar? Bem, eu estava pensando enquanto o Henrique fazia o seu depoimento, que foi muito bom, e dando essa perspectiva da fundamental relevância e missão da escola. E certamente muitos teóricos avalizam a ideia de que nós teremos crianças, adolescentes e adultos mais bem formados na perspectiva de uma boa convivência se as instituições elas se derem as mãos, ou seja, se elas trabalharem juntas. Portanto, o trabalho dos pais com a escola com os pais e as demais instituições. Eu já volto à questão. Sim, tranquilo. Jacó. E eu também lembro que há um autor bastante contemporâneo, embora tenha falecido há pouco tempo, mas ele lembra que a justiça deve ser a principal virtude das instituições. E as nossas instituições no Brasil e no mundo, mas especialmente no Brasil, elas precisam continuamente renovar-se. Renovar-se não só na perspectiva da tecnologia, mas renovar-se também neste fundamento que é muito importante no país. Nós estamos sendo como que atingidos por muitas questões de injustiça e de corrupção. Então as nossas instituições, elas também precisam sempre de novo se reavaliarem, trabalharem e estarem a serviço do bem e da justiça. E aquilo que também se pode dizer do bem comum. Nesse sentido, eu diria que as redes sociais, por isso agora voltando àquilo que estava dizendo o Henrique, as redes sociais têm uma função muito importante, sejam quais forem. Mas é muito importante também que nós, pessoalmente, nos demos por conta de que a rede social não é para, digamos assim, que eu possa sobressair-me e dizer assim, bom, eu tenho tantos amigos, eu tenho tantas participações e assim por diante. Eu diria que a rede social, ela demonstra uma vez mais que o ser humano quer conviver. Ou seja, como é ruim nós estarmos sem contatos, sem relações. Talvez nós possamos trabalhar mais este aspecto na convivência, que é como é bom nós termos relações com pessoas e relações que sejam construtivas. E se nós conseguirmos aos poucos deixarmos de lado este desejo da rede social só de aparecer, é aquilo que os velhos autores diziam, a diferença entre aparecer e ser, que as redes sociais deixem de ser um pouco a aparência e se tornem caminho para a construção do verdadeiro ser, certamente é um meio, e não só um meio, é uma realidade que nos faz crescer na convivência, seja presencial, seja virtual. E a presença virtual também é importante, embora ela não substitua a presencial, mas se nós tivermos esse novo olhar, essa nova dimensão, a dimensão de que esta relação vai fazer a mim crescer como vai fazer a outrem, então eu não vou utilizar a vida das outras pessoas para se tornar um degrau para que eu possa subir os demais píncaros, digamos. Alguma complementação? Não, eu só acho que ressalta, né, a questão do individualismo e eu vejo assim dentro. Às vezes o jovem ele não tem noção, a real, né, noção do que ele está fazendo quando coloca aquilo, né, com aquele teor todo, as palavras ali que fere, né, o outro, mas que com o diálogo, acho que também
é importante daí o papel da escola, que até isso que eu ia complementar a fala do Henrique, que é a central de práticas restaurativas que tem aqui dentro da universidade, ali no posto de justiça comunitária, onde a equipe ali acaba realizando círculos quando ocorre, né, dentro da sala de aula alguma violação, alguma ação que prejudique o grupo, enfim, através do diálogo. Porque o que eu percebo é que não existe mais isso no sentido da pessoalidade. As pessoas acabam se utilizando desses meios para ferir o outro, né? Quando, na verdade, muitas questões que poderiam, sei lá, que a outra pessoa fez anteriormente, que de repente não tem noção, mas que acaba gerando aquela manifestação lá na internet, poderia, né, ter sido resolvida conversando, abrindo dentro da sala de aula com o professor, o diálogo, né? Que eu vejo que falta mesmo é o diálogo, e que, como reforçando só as palavras do professor Paulo César, no sentido de utilizar ali para aparecer e né, botar a manifestação ali sem entender realmente a dimensão que aquilo pode causar nos colegas, né, nos colegas ou no colega, efetivamente, que a pessoa está ali, né, se manifestando. Mas eu vejo, Cláudia, Henrique e Jacó, que nos coordena aqui, eu vejo que as redes sociais e todos esses meios pelos quais nós conseguimos atingir mais pessoas, eles são muito importantes. Sempre haverá dificuldades, sempre haverá tensões. Isso faz parte da própria vida do ser humano. Agora, o importante é que nós consigamos construir meios, projetos que façam com que nós nos sintamos mais participativos. E se nós tomarmos em conta todos os elementos que poderiam facilitar, são inúmeros. E a questão toda está em pensarmos como fazer para dirimir o que nos afasta e nos leva a uma convivência menos boa, e o que nos aproxima e nos faz caminhar e construir convivência mais pacífica. E nessa medida eu tenho a impressão de que na própria Universidade de Caxias do Sul há muitas ações sendo pensadas, Sim, sendo gestadas, outras já sendo administradas, e que poderão também fazer em curto e médio e também longo prazos muitas consequências e resultados bons. Professor Paulo e também os demais convidados, vocês estão organizando, né, professor Paulo, a primeira jornada de cultura de paz, direitos humanos e meio ambiente. É mais um evento dentro da universidade, dia 25, que tem tudo a ver com o que estamos conversando aqui, né? E é aberto à comunidade. Sim. Então, é uma oportunidade também de discutir mais profundamente. Isso. Sei que a professora Cláudia vai palestrar também. Professor Paulo. Nós temos e somos parceiros da Cátedra da Unesco, que está no Brasil. Uma das sedes é a Universidade Católica de Brasília, e nós somos parceiros. E nesta parceria nós organizamos aqui na Universidade de Caxias do Sul o chamado NID, que é Núcleo de Inovação e Desenvolvimento, e a nomenclatura é Observatório de Cultura de Paz, Direitos Humanos e Meio Ambiente. Nós íamos fazer um seminário muito mais amplo, mas depois, pelas questões também econômicas e assim por diante, e estávamos iniciando ainda o nosso trabalho, embora na universidade haja muitos trabalhos nessa linha, nós pensamos em fazer algo mais típico, caseiro. E tanto é que os professores, somos todos aqui da Universidade de Caxias do Sul, todos participam deste Núcleo de Inovação e Desenvolvimento, e faremos o encontro no dia 25 de setembro, no Bloco H. Para quem quer inscrever-se, custa R$20 o dia todo, e nós estamos, portanto, fazendo este primeiro momento, que é bem importante. Pode buscar informações no site, né? Até dia 23 as inscrições. Exato. E o evento é dia 25. Obrigado, professores. Obrigado, Henrique, pela presença, pela contribuição que deram para a nossa reflexão de hoje. O Teorema termina por aqui. Nós voltamos na próxima edição com outra temática para o debate. Até lá!